Viver com propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou Rafael Nassif e hoje vamos falar de uma coisa, meus amigos. Todo assunto que eu trago aqui é claro que é importante, senão não traria aqui. Todas as pessoas que eu trago aqui são pessoas incríveis, senão não estavam sentadas aqui. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que é fundamental para a nossa vida, que é a saúde, que é eu diria até uma transição de uma pessoa que tem um negócio bom, engenheira civil, construção de casas, etc., e percebeu que talvez a felicidade, o bem-estar e outras coisinhas estão morando um pouquinho mais ao lado. E para isso, eu trouxe uma pessoa muito especial. Mas antes de você saber essa pessoa especial, só as pessoas que assinarem e compartilhar que vão saber quem é essa pessoa especial. Então, se você se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário logo, dá o seu likezinho aí, dá o seu joinha aí. E também no Spotify ou alguma outra plataforma que você esteja só ouvindo. Nos segue aí também, me segue aí no Insta, se você está caindo aqui de paraquedas e ainda não me segue no Insta, é Rafa Nassif. Me dá uma ajuda aí para crescer e desenvolver esse canal e estar junto aí cada vez mais, trazendo pessoas lindas e maravilhosas cada vez mais. E com vocês hoje, senhoras e senhores, recebam com muito carinho nossa querida Bia Trentino. Salva de palmas. Bia. Obrigada, Rafa. Tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-la aqui no podcast De Propósito. Fico muito feliz de te ter conhecido recentemente e conhecido o seu projeto aí. Minha querida, como eu gosto de começar o meu podcast aqui com uma pergunta que eu faço para todas as pessoas, porque eu acho que tem a ver com uma transição de vida que eu fiz na minha vida e tal, e eu gosto de saber um pouquinho das pessoas também. E a minha pergunta para você é: qual é o seu propósito de vida hoje? Honestamente? Não, pode falar mentira se quiser também, mas eu prefiro que seja honesto. Honestamente, tentar dar uma desaceleradinha no tempo. Fazer um pouquinho mais de conexão para a minha vida, para a vida das pessoas que estão perto de mim. É por aí que eu costumo mirar hoje em dia. Que bacana. Pô, mas você já fala tão baixinho, com a voz tão suave, você já está muito desacelerada, tranquila, não está, não? Muito tempo adestrada, muito tempo de obra para ir ficando mais plena, mais tranquila. Você é engenheira civil? Engenheira civil. Mas calminha assim, desse jeito? Mais de 13 anos de profissão. É sério? Sim. Pô, então você começou com 12 anos de idade? Não, aos 17. 17 já fui para os canteiros de obra, já fui coordenar a equipe. Mas por quê? Isso é o quê? Sua família é disso? Não, zero. Sério? Também quer uma resposta honesta? Não é muito profunda, não é muito poética, mas engenharia civil, na minha época, era o que estava em alta, era o que promovia a segurança, era o que promovia a estabilidade. Minha querida, você fala na minha época como se você fosse muito velha, né? Tipo, lá na minha época não, era assim. Imagina. É porque não, hoje... engenharia civil, advogado, médico, você sempre foi, né, um pouco assim, dessa segurança. Mas por que você escolheu engenharia? Você gostava? Eu brinco com a questão da minha época, porque hoje em dia as coisas mudaram muito, né? Muito. Hoje a pessoa quer ser influencer. Exatamente. Ninguém está nem preocupando tanto assim mais com graduação, mas é porque estávamos num pico muito grande de investimentos na construção civil. Então, e a construção civil é muito cíclica, né? Então, ela tem épocas de euforia e épocas de depressão, euforia e depressão. E eu sempre gostei muito de arquitetura, construção civil, engenharia, exatas todas. Sempre fui aquela aluna CDFzinha, de gabaritar. CDF é muito inteligente, pessoal de Portugal aqui, só para traduzir. Assim, muito inteligente, muito nerd. Assim, aquelas da primeira fila, de querer anotar tudo, de querer... Sempre foi assim. Sim. E boa em matemática. E boa em matemática. E eu gostava muito de segurança. Eu estava buscando muita segurança. E é aí que entra a questão da engenharia civil. Da engenharia. Não, e de uma certa forma realmente dá, né? Assim, acho que realmente o mundo mudou. Hoje em dia já mudou um pouquinho esse conceito, mas sempre precisaremos de engenheiros. Acho que até o ChatGPT talvez revolucionar isso tudo, mas será que o ChatGPT vai banir os engenheiros também? Quem sabe? O que vocês acham, meus amigos? Quem sabe? Vocês acham? Engenheiro, eu acho difícil banir, né, não? Se deixar eles um pouquinho menos estressados, já tá bom. Já ajuda bastante. Porque eu já ouvi dizer que arquiteto vai rodar. Será? Eu já ouvi dizer. Não, que hoje já a inteligência artificial já faz projetos inteiros, já faz, né?
Projetos inteiros. Por exemplo, você pega um AutoCAD, você bota lá uma inteligência artificial, quero 2 quartos virados para tal, não sei o quê, com sala tal. Sempre vai precisar de um técnico ali para dar o prompt, para dar o comando, mas no fundo, e os projetos de engenharia civil também certamente vai dar para alguém substituir. Mas pronto, essa não é a conversa, nós não estamos querendo substituir a raça humana, né? Aliás, eu até quero, na verdade, eu fundei o Instituto Ver com Propósito aqui para dominar o mundo, né? Escravizar o mundo e ser o maior de todos. Ainda estou no caminho, ainda não consegui, mas para lá caminho com força total. E talvez você me ajude aqui hoje. Minha querida, tá, mas então você foi engenheiro? É engenheira, né? Você não deixou de ser engenheira, mas pronto, você tem uma construtora com seu marido, né? Sim. E pronto, e ficou lá. E hoje você não trabalha diretamente mais com isso? Você não deixou de assim? forma muito... Foi muito recente, mas eu entendi que era necessário desvincular. O caminho foi completamente para o outro lado. Então me conta aqui um pouquinho dessa transição, o que te levou a fazer isso, e antes de você falar exatamente qual que é o seu projeto hoje, que obviamente vai ser o foco dessa conversa, mas eu fico curioso, e eu gosto de saber das pessoas, o que aconteceu na sua vida, né, para você criar esse pensamento, cara, olha, isso não é para mim, eu estudei isso há 15 anos, trabalho isso há 15 anos, estudei, e não é uma universidade fácil, é muito difícil, né, universidade de engenharia. E chega em um momento e fala, não quero mais isso, quero outra coisa qualquer, totalmente diferente. Como é que foi que viragem de chave que foi essa aí? É um pouco clichê, mas... E eu acho que começou na maternidade. Mas a maternidade me fez ver sinais, sintomas já de muito tempo atrás. Mas eu trabalhava cerca de 16 horas por dia, igual uma maluca. Já estava grávida no 9º mês de gestação, prestes a dar à luz. E para mim, assim, tranquilo. Vai nascer minha filha, vai para o trabalho comigo. Nossa. Vida que segue. Nós estamos trazendo muitas workaholics aqui esses dias nesse podcast, hein? Poxa. Às vezes a gente precisa dar com a cara no muro. Né? Para a gente entender o quanto o propósito, de fato, é importante nas nossas vidas, né? E eu achava que eu ia levar para a obra, porque eu era a construtora nossa, pequena. Então, nós fazíamos projetos, gerenciávamos obras, coordenávamos toda a equipe de escritório, enfim, e obra também. Eu achava que ia ser tranquilo, conciliar tudo, continuar vivendo. Eu vi, não é bem assim que funciona, né? Ainda mais para as mulheres, nesse período inicial. Aí você teve filha, sua primeira filha, que eu conheci elas muito lindas. A sua primeira filhinha, qual que é o nome dela mesmo? Manuela. Manuela, a coisa mais fofa do mundo. E você tinha que idade quando você teve? 25. 25? Sim. Então, ali você já tomou um wake-up call, ou seja, uma acorda? Sim. Como eu te falei, a minha trajetória começou em busca de segurança. Então, eu foquei com tudo nisso. Então, com 25 anos, já estava bem financeiramente, profissionalmente, já tinha dado uma acelerada absurda na carreira. Planejei totalmente a gestação, o momento de ser mãe, tudo com essa ansiedade, com esse imediatismo, com esse... até uma certa excesso de controle, né, dos planos. E quando a Manuela nasceu, eu já percebi, opa, eu acho que eu controlo só até certo ponto. Daqui para lá tem muita coisa que está fora do controle. Então, já foi um primeiro baque muito grande. Fiquei muito mais... Eu achava que ia ficar 1 mês de licença maternidade e fiquei quase 1 ano. É mesmo? Sim, fui trabalhando remotamente, que bênção, em casa. né, poder fazer isso. Isso Ainda é uma bem. bênção muito grande também. Quando nós tivemos Eu tenho 2 filhas também. Minha primeira nasceu no Canadá. Minha esposa estava lá a trabalhar. E lá também tem uma licença maternidade de 1 ano, né? Assim, você teve esse privilégio, porque assim, teve a sua própria empresa, o seu marido te ajudava lá com a empresa, né? Imagino que ele tenha tocado, né? Sim. Enquanto você estava... Mas, infelizmente, eu acho que nós temos processos de licenças maternidade, ou todo esse cuidado com a mãe, com o pai, muito mal. Tanto no Brasil quanto em Portugal também. Acho que Portugal é um pouco melhor do que no Brasil, mas não é muito melhor também, não. E, no Canadá era 1 ano, velho. 1 ano é muito bom. E que pode dividir entre pai e mãe. Isso é maravilhoso. maravilhoso. Sensacional. Isso é um tempo que não volta atrás, né? É maravilhoso. Porque para o meu marido foi muito difícil, até porque ele é um paizão também, muito presente, muito dedicado. E ele sofria um pouco isso, porque ele tinha que dar a cobertura lá, né, no trabalho. Mas a chegada da Manuela foi o começo dessas fichas que começaram a cair.
aos poucos fui voltando ao trabalho, voltando à equipe, treinando a equipe. Daí eu já fui percebendo a necessidade, né, de ter equipe, de dar valor a isso, de ter uma boa comunicação, conseguir passar, transmitir planejamento estratégico e tudo Legal. mais. Boa. Então, com o primeiro nascimento já veio essa sensação de que, opa, pessoas precisam de pessoas. Não dá pra gente chegar tudo sozinho, fazer... Não dá. Isso não vai dar certo. Ok. Depois, fui planejar a segunda gestação da Laura. Dia 16 de março foi decretado o lockdown de 2020, né? Foi decretado lockdown no Brasil. E cerca de 3, 4 dias depois eu descobri que eu estava grávida da Laura. Eu estava planejando há uns 6 meses, não conseguia engravidar. Descobri na semana... Logo na... Aí eu falei, opa, acho que tem mais coisas aí que a gente não prevê. A jornada nossa Só vai... algumas, né, que a gente não controla, né? Algumas que não controla. E aí, Laura nasceu de parto normal no dia 24 de dezembro de 2020. Nossa, literalmente outra coisa que eu não Papai Noel previ. que trouxe, então. Outra coisa que eu também não previ. E, poxa, um cenário totalmente diferente, né? Pandemia... Então, você passou de 24, 25 no parto, literalmente. No parto. Ela nasceu às 2h da manhã. Nossa, então foi mesmo. A gente ficou no hospital. O parto, graças a Deus, foi tranquilo, foi rápido. Então, assim, 2 dias depois já estava em casa. Natal eu passei no hospital, mas depois pude ir para casa. Só que aí, antes de chegar no Ano Novo, antes da gente ter a possibilidade de falar, agora o Ano Novo eu vou comemorar, pelo menos o Ano Novo, a gente voltou para o hospital, porque ela começou a perder muito peso. Em uma semana, ela tinha perdido mais de meio quilo por um recém-nascido. É absurdo. Ela estava com micterícia muito avançada. E a gente precisou voltar para o hospital. Ela foi internada às pressas. E não tinham percebido na maternidade, quando ela nasceu, que ela é uma criança que nasceu com fenda palatina. Não sei se todos sabem, mas fenda palatina é quando o céu da boca tem uma fissura, ele é aberto, então comunica o céu da boca com o nariz. Ah, ok, eu já sei, mais ou menos, sim. Então, existem enormes variedades desse processo. Tem crianças que nascem com a fissura até nos lábios, tem complicações... Que é o lábio leporino. Leporino, exato. Tem complicações sim, distintas. A dela era uma fenda relativamente grande, mas lá no fundo. Então, eu não tinha visto, os médicos não tinham visto, ninguém tinha visto. E ela engasgava muito, ela não conseguia sugar o leite. Por isso a perda de peso. A perda de peso, a icterícia avançada e tudo mais. E aí foi lá para o hospital, os médicos viram, detectaram e pronto. E aí, mais ou menos, resolveram a situação ou não? É que não. Eu estava achando que ia ser tudo mais tranquilo, segunda gestação. Eu já achava que eu tinha feito essa graduação, né? Falei, agora, segundo filho, é tudo muito mais fácil, mais tranquilo. Só que não, os médicos não entendiam direito o que era, o que fazer. Só focaram realmente em ganhar peso. Mas, assim, é uma história que, resumindo brevemente, foi deixando eu ainda muito mais insegura. E como tudo na minha vida até então tinha sido para buscar segurança, me vi numa situação que eu não sabia se a minha filha ia viver, porque nenhum médico sabia dizer. Eles já olhavam pra gente com cara de pena, porque ela não conseguia ter nenhum nutriente, enfim. E não conseguíamos achar um médico que entendesse do assunto, uma orientação. E não é algo tão complexo assim. Depois de muito tempo que eu fui entender, não era tão complexo assim, mas a gente não achava profissionais capacitados na época. Se tivesse o Dr. Wesley lá em Goiânia, já tinha resolvido isso logo nossa assim. Vida. Né? Pronto. É verdade. Mas não estava lá. Não estava lá. E isso foi Tá, aí vamos lá. desencadeando. E resumindo, conseguiu? Sua filha, eu já vi ela aqui, tá com saúde? Hoje ela tá ótima. Tá normal, hoje ela tá maravilhosa. Tá feliz. Só que nessa época desenvolvi uma crise depressiva absurda. Então tá E que é daí que começa a história do projeto. Olha só como é que é engraçado, né? As pessoas às vezes podem falar que é Deus, que não sei se necessariamente é Deus e tal, mas que quando nós precisamos de paciência, né? Deus vai colocar momentos na nossa vida para testar a nossa paciência e outras coisas, né? Se é exatamente Deus e tal, não sei, enfim, né? Mas podemos ter a nossa crença que a gente quiser em relação a isso. Mas no seu caso, como você é uma pessoa sempre muito bem controladinha, sempre quis planejar toda a sua vida, planejar todo o seu percurso, tudo certinho, agora não tem erro. Aí Deus, o universo, ou que seja só o rodar desse mundo mesmo, foi lá e puba. Te balançou de todos os lados aí, né? Para mostrar que realmente essa segurança e esse controle não existe.
Como é que está isso no seu coração hoje em relação a essa necessidade do controle? Nossa, eu acho hoje que é a maior ilusão que a gente tem, é de que, de fato, a gente controla alguma coisa. É claro, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter iniciativa, atitude, né? Como o nosso mestre Alisson sempre fala. Mas controle mesmo, de verdade, é uma ilusão. A gente não tem controle. Ilusão, né? A gente não tem controle. A gente faz o melhor que a gente pode, não é à toa que o projeto chama Melhor de Mim, mas a gente faz o melhor que está no nosso alcance, dá o passo. E eu acredito, sim, que Deus vai dando chão e as coisas vão encaminhando conforme precisam encaminhar. Então... Maravilha. Bom, aí, então, teve essa depressão pós-parto, enfim, maternidade, uma série de coisas, até que você percebeu, então, que o seu caminho era outro? É. Que caminho é esse? Eu entendi essa necessidade absurda, né? De desacelerar. Eu estava num processo depressivo em casa, em pandemia, sem poder conversar com muita gente, sem poder buscar ajuda de certa forma. Quase ninguém percebeu o que estava acontecendo comigo. Demorei 6 meses para perceber que tinha alguma coisinha errada. E eu comecei a cuidar de mim. Então, não foi um projeto altruísta de, deixa eu salvar a vida das pessoas, cuidar das pessoas. Falei, eu não tô legal. E o lado bom de ser engenheiro é que a gente está acostumado a pegar um problema e resolver, né? Pegar um problema e resolver. Adora. Tem problema? Daqui. A gente gosta. Pega um problema, vamos resolver. E eu não conseguia me resolver e aquilo me deixava numa angústia absurda, culpa absurda. É mais difícil, né? Quando o problema é Demais. conosco e é um problema interno, assim, problema... E a gente acha que, ainda hoje, muitas pessoas acham que depressão, que crise de ansiedade, que burnout são frescura, né? Fala, não, isso aí é só a sua cabeça, só respira aí, tá tudo certo, você vai conseguir, vai. Não é tão simples assim. E eu, nessa busca de tentar me resolver, comecei a ter essa ideia. Eu falei, pera, primeira coisa, eu preciso ser medicada, não tá normal isso. Pra mim, a vida tava assim, se eu acordasse viva ou não, tava na mesma. Falei, isso é errado. Tem alguma coisa errada aqui? Olha só. Liguei pra uma amiga, ela falou pra mim, Bia, uma mente adoecida adoece um corpo, mas um corpo adoecido também adoece uma mente. Você vai se medicar, você vai ficar melhor, mas você precisa cuidar de você por inteira, senão você não vai sair dessa. Ela era mãe, então ela falou, tô falando não só como profissional da saúde, mas como mãe. E, infelizmente, as mães passam por muito tempo desconectadas, porque a gente fica preocupado, né? É instinto, a gente tem que dar atenção. É uma doação muito grande naqueles primeiros anos, né? Para aquele outro ser, né? Que veio, se doa por inteiro e esquece um pouco, ou quase na totalidade, de você mesmo, né? Completamente. Eu falei, não durmo direito, né? Tenho criança pequena, nessa fase a gente não dorme. Não dá para falar, agora eu vou começar uma academia, tá tudo fechado. Pois é, ainda mais teve isso, né? Porque na época da pandemia ainda tinha esse problema que você não tinha acesso às pessoas, né, para conversar. Tinha acesso pelo Zoom, você podia... Mas era diferente, era cada um muito isolado um do outro, né? E quando você está num período assim, depressivo, às vezes você quer só um abraço. Uma pessoa ali de verdade na sua frente para você conversar é diferente. Mas dei meu jeito. Falei, poxa, tô trocando a noite pelo dia, minhas alimentações estão todas atrapalhadas. Vou falar que pelo menos comer um prato de salada no dia, porque aí eu garanto um pouquinho de nutriente, saciedade, não vou ter tanta compulsão aqui com as coisas, já vou melhorar um pouco a qualidade que eu ponho para dentro. Não tem como o corpo agir bem se a gente não tá colocando coisa que presta para dentro. Então, vou comer aí uma salada crua, cozida, sopa, sei lá. Tentar fazer 30 minutos de movimento aqui. Pegava as meninas, dava uma volta no quarteirão. Pegava a mais velha, colocava um vídeo no YouTube e falava, vamos dançar. Mas vou movimentar. Então, levantar você já estava com um nível de cama. consciência muito à frente. Levantar dessa cama. Só de saber disso já é ótimo. Depois de 6 meses, né? De ficar assim, chega, não dá mais. E aí eu falei, preciso agradecer. Preciso agradecer, porque eu sentia muito culpada e muito ingrata. Porque eu falava, eu sou bem-sucedida financeiramente, tantas pessoas aí que estão numa pandemia sem apoio nenhum, ter condições de comprar o que vão comer na próxima refeição. Então, assim, meu marido está aqui, meu marido é um paizão, está conseguindo sustentar a nossa casa toda durante esse tempo. Minha filha está bem, na medida do possível, a gente está passando dificuldades, estamos aprendendo o que ela tem, mas ela sobreviveu, ela está bem. Mais velha também. Eu sou ingrata.
Então eu pensava, não, eu preciso começar a achar alguma coisinha aqui para agradecer. E eu falava, vamos prestar atenção, porque todo dia acontecem pequenas coisas. Todos os dias, às vezes a gente senta para agradecer e fala, Deus, obrigado pela saúde, pelo trabalho, no automático, né? Falei, vou começar a prestar atenção, porque eu acho que eu tenho mais coisa para agradecer por aí. E peguei o celular e falei, esse vídeo, eu tive que arquivar, porque a situação estava tão feia. Mas eu falei na internet, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de gente e estava me sentindo muito sozinha. Falei, fiz um propósito, vou fazer essas 3 coisas aqui todos os dias. Se alguém animar a fazer isso comigo e conseguir fazer 30 dias isso aqui, todos os dias, eu nem lembro direito. Eu sei que eu prometi uma recompensa para as pessoas. E apareceram uns 15 malucos que falaram, vou fazer isso também. Senti, acho que eu preciso fazer. E aí foi aí que começou essa questão. Que 3 coisas que eram? Essas que eu falei. Salada, que era comer bem. Que era comer bem. Tá. Se exercitar e agradecer. Era basicamente isso, Rafa. Não era nada muito complexo. Exercitar qualquer coisinha, fazer um pouco de exercício por dia e algum agradecer momento 3 de gratidão. coisas. 3 coisas. Tinham que ser 3 coisas bem específicas de cada dia. E aqui as pessoas falaram... Que bacana. Vou fazer também. E aí, pessoas muito diferentes. É mesmo? As pessoas já do seu círculo, assim, do seu relacionamento, assim? Sim, não. sim. Eram pessoas que eu conhecia. Você já conhecia de alguma forma, elas falaram, vamos embora lá fazer isso. Vamos fazer esse negócio. Tadinha, ela tá com uma cara para baixo, vamos fazer companhia para ela. E foi muito engraçado, porque eu já comecei a achar estranho, porque eram pessoas completamente diferentes. Homens, mulheres, mais velhos, mais novos, adolescentes. Tinha até atletas profissionais que falaram, vou fazer isso. Eu falei, mas por quê? Ele falou, aí eles começaram a me dar feedback. Tô precisando agradecer, tô precisando me reconectar, tô precisando ter gente para conversar. Que top, hein? Por motivos distintos. Essas pessoas foram se conectando. Nisso nasceu esse projeto seu que chama o Melhor de Mim, que no fundo é um grito seu próprio para se conectar com o melhor de você, para você achar o melhor que estava aí dentro. Exato. Então esse processo ele nasce nasce quase que dentro de um processo de depressão. Com certeza. Né? Com certeza. Era um desespero por... Eu não aguento mais ficar assim. Eu preciso fazer alguma coisa. Uau, que incrível. Eu preciso dar um passo. E eu não... Na época, eu ainda não conhecia nenhum terapeuta. Depois, eu comecei a fazer terapia. Procurei ajudas profissionais. Procurei nutricionista. Fui evoluindo nessa caminhada de autocuidado, de consciência, de presença. Mas, na época, eu não conhecia nada. Eu falei, eu preciso dar um jeito de ficar presente aqui no momento. Porque além da depressão, que já dá uma apatia pela vida, né? Eu tive crise de pânico, de ansiedade ao sair de casa e ir para o médico, porque eu ficava com medo do que o médico ia falar da minha filha. Cada médico da cidade dava um diagnóstico diferente, pedia um exame diferente. Falávamos que tínhamos que investigar o cérebro dela, porque ela podia viver pouco tempo. Era uma situação que eu não sabia nem se era uma depressão, se era uma ansiedade, se eu ficava deitada na cama ou se eu tinha que resolver muita coisa. Preciso fazer alguma coisa. Nossa. Estava no auge do surto. Esse negócio da mente é uma incógnita para hoje, né? Porque não existe cura para depressão, até hoje. Assim, existem estudos, bilhões e bilhões que são investidos no estudo da mente, no estudo de alguma droga que vai melhorar e etc. Mas é incrível que, às vezes, umas coisas simples, às vezes na alimentação, numa gratidão, em exercício, que todos esses são também comprovados, né? Que ajudam no nosso bem-estar. Tá aí a resposta de muitas das perguntas que todo um corpo médico se faz e tal, né? Cara, e aí me conta lá, aí você criou esse projeto, o Melhor de Mim. O que é esse projeto na prática, assim, no dia a dia, assim, como é que funciona? Hoje ele se desdobrou. A gente faz desafios pontuais ao longo do ano dessa raiz, né, de falar assim, vamos ver se a gente consegue 30 dias fazer essas 3 coisinhas. Então, nisso a gente vai juntando a galera. Hoje tem centenas de pessoas que fazem isso aí no mundo todo. É muito legal. Que bom. Mas o projeto foi se desdobrando, porque como estava todo mundo... É engraçado como junto, às vezes, pessoas que estão num processo sensível da vida. Isso as pessoas tinham muito em comum, com histórias diferentes. Então, é um grupo que começou a se apoiar muito, a ter uma partilha, como se fosse um grupo de Alcoólicos Anônimos, enfim, era um grupo de autoajuda, de conhecimento. Porque além
do desafio em si, vocês se encontram no Zoom, assim? A gente se encontra no Zoom. A gente Toda faz semana, eventos. uma vez por semana, alguma coisa sim, assim? a gente faz eventos presenciais, a gente junta pessoas, a gente promove eventos que não são só para as pessoas, mas para a família toda. Porque, poxa, minhas filhas, você viu aqui, né? Elas andam comigo para todo lado. Então, os eventos são para que as famílias consigam curtir. Quem tem filho pequeno normalmente está nessa fase que não consegue um tempo para si, um tempo para se conectar, lembrar, né, qual era o seu caminho. Então, vem muita família, vem muita gente diferente. E foi se desdobrando, se desdobrando. A gente foi aperfeiçoando autoconhecimento, as pessoas foram trazendo demandas que tinham muita dificuldade de conseguir organizar melhor o tempo, que tinham muita dificuldade de transmitir isso para onde trabalhavam. Então, o Melhor de Mim hoje ele se tornou realmente assim um ecossistema. A gente ajuda as pessoas a se reconectarem consigo, a arranjarem realmente esse tempo para elas. A gente sai do mimimi, porque a engenheira gosta do processo, gosta do concreto. A gente precisa ver as coisas se realizando. Nesse caso, é muito bom que seja, né? Se estruturando. Então, a gente apoia a pessoa de todas as maneiras. Então, entraram profissionais da área da saúde, personal trainer, nutricionista. Entrou uma galera da saúde engajada com esse movimento, porque a gente entende que o desafio é aquele primeira força que você faz no volante, do movimento da inércia. Que muitas vezes é o mais difícil, né? A gente quer pegar a pessoa e fazê-la dar essa primeira volta. Ótimo. Para depois ela ir se desenvolvendo e se conectando onde precisa melhorar mais. É na nutrição? É no movimento? É na psicologia? Para onde essa pessoa precisa de um caminho? Mas o grupo vai suportando ali nesse início. E disso começaram a pedir para que a gente trouxesse para as empresas. Então, por conta do fato de eu ser engenheira, de ter essa especialização em gestão por muito tempo, de liderança, fora outros cursos, enfim, o pessoal começou a trazer esse projeto do Melhor de Mim para dentro das empresas também. Isso é sensacional, né? Você sente que existe uma grande necessidade dentro das empresas para isso? Demais. A construção civil, que é a minha área de formação, é extremamente carente, principalmente de saúde mental. Por quê? Porque o pessoal anda aqui muito estressado e tal. Será que está todo mundo estressado no mundo hoje em dia? Acho assim? que sim. Poxa, eu vejo assim, obviamente, médicos nos hospitais já tem um estresse gigante, né? Essa área de construção também é um negócio que está sempre atrás do calendário de obras, né? Sempre ali tem que bater a meta e não sei o quê. Se formos para o mercado então financeiro, então, uma loucura, porque o mundo sobe e desce e as pessoas... Cara, nós construímos um mundo bem maluco, né? Para nós, seres humanos, viver, que eles é um mundo quase que hostil para nós, né? Engraçado, nós seres tão inteligentes e fomos tão burros conosco mesmo. A gente começou a entender que ser importante é ser ocupado, né, Rafa? Pois é. Infelizmente. Então, é bonito falar que não tem tempo. É bonito falar, nossa, minha agenda está muito cheia. É bonito. As pessoas olham e falam, nossa, essa pessoa é importante. Essa pessoa está muito ocupada. Só que nem sempre, porque o seu grau de importância está no que você entrega, na transformação que você dá, no seu resultado, na sua produtividade. E produtividade não é necessariamente só número de horas. Com certeza não é. Né? Com certeza não é. Eu vou até te falar uma coisa. Eu faço parte de um projeto também que chama IAM. IAM é um projeto de um clube de membros, que tem um coworking, etc. e tal. E lá dentro tem a password da internet, já estou anunciando a password da internet deles, aliás, eles fazem tudo, que é Work and Play, que é trabalha e brinca, joga e tal. Por que isso? Porque o conceito... ele é todo desenvolvido da pessoa ir para uma casa, trabalhar lá na casa durante o dia, as horas que ela quer, mas para trabalhar mesmo por volta de 4 horas por dia, porque em outra parte do dia vai todo mundo almoçar, todo mundo junto, a 1h da tarde, depois no final da tarde tem uma caminhada na floresta, as pessoas podem fazer massagem, podem entrar na piscina e etc. E eu fiquei pensando, foi a primeira vez que eu vi um conceito assim integrativo nesse sentido de que, cara, eu não preciso trabalhar o dia inteiro. Aliás, nem é possível trabalhar. As pessoas gostam de trabalhar 16 horas. É impossível alguém ser produtivo 16 horas. Eu diria que até é impossível a pessoa ser produtiva 8 horas por dia. Não é possível você ser produtivo 8 horas por dia. Você tem momentos, né? Por isso aquele famoso o método lá do Pomodoro, né? O método Pomodoro, lá de 25 minutos, descansa 10 ou 5, não lembro exatamente, mas pronto, é isso. Ou seja,
nós, seres humanos, temos que estar focados. Agora, hoje em dia, nós temos um desafio ainda maior, né? Porque com a invenção dessa coisinha aqui do telefone, que faz tudo e mais um pouco, até 25 minutos focado numa coisa só já é absurdamente difícil, né? Você não vê o WhatsApp, você não vê rede social, você não vê nada. E aconteceu outro dia, que eu estava vendo, o que era que eu estava vendo? Com a minha filha mais nova, é uma série, ou é um filme, sei lá o que era. É uma coisa. E aí era uma coisa, tipo, imitando lá os anos 70, os anos 80, que tinha um telefone tijolão, sabe aquele telefone tijolão assim? Demais. Aí a minha filha tem 9 anos, a Sofia, ela perguntou assim, pai, esse era daqueles telefones que só podia ligar, que só ligava, né? Fazia mais nada, né? Na cabeça dela, assim, nossa, o telefone só liga. Tão inútil esse telefone, né? Hoje a gente nem liga. Hoje em dia nem liga mais, né? O telefone serve para um monte de coisa, quase que ligar, que você nem usa mais. Impressionante, né? E ela falou assim, com aquele ar de surpresa, daqueles telefones que só ligava. Falei, filha, daqueles telefones que só ligava. Já. Minha querida, mas pronto. Aí o seu projeto hoje, então, ou seja, você acredita que nós, para extrairmos o melhor que temos em nós, tem uma série de coisas, né? Mas hoje você basearia nesses 3 pilares? O que é o melhor de mim para você? Ou seja, como que uma pessoa pode ter o melhor dela? Através, ou seja, passos práticos, passos de engenheiro agora aqui. Se alguém pudesse ali assim, cara, eu quero começar aqui, vamos fazer um desafio aí para esse pessoal aí que está assistindo. Que desafio você faria assim, na prática, que você sabe que em 30 dias ela vai ter um resultado positivo na vida dela? Tem uma sigla que eles falam de um método infalível, que é o método KISS. Que traduzindo em inglês, mas seria Keep It Simple, Stupid. Seja simples. Seja simples. A gente quer começar a ser mais saudável, então a gente quer malhar 7 vezes por semana, fazer 2 vezes por dia exercício, a gente quer ficar sem comer o tempo todo, a gente quer... Já faz jejum, já entra na cetogênica, já não sei o quê. Quer fazer tudo na loucura. Você quer realmente ser constante, você quer realmente ter resultado? É constância. Então, tem que começar do básico, não dá. E o que é o básico? O que você seria assim, olha... Vamos supor que a pessoa quer mesmo. Você, estou mal, estou precisando aí dar qualquer coisa na minha vida. Qual que seria, na sua opinião, para a pessoa que está assistindo agora, ou vendo, ou ouvindo, começar um básico de 30 dias para ela ver algum resultado na vida dela? Seria fazer o que na prática? Fala aí. 3 pilares do melhor de mim. Tenta comer 1 vez no dia, um prato de salada, legumes. Faz um prato colorido no dia, um prato massa. Um prato massa, mas sem massa. Sem massa. Ok, boa. Só se for massa de abobrinha, enfim, mas enfim. Tenta trazer um pouco de salada. É engraçado que o pessoal, quando eu faço desafio, faz assim, come o sanduíche com alface e tomate. Eu falo, isso não é um prato de salada. Vamos colocar uma quantidade considerável ali de nutriente no dia? Começa por aí. Tenta se nutrir melhor. 30 minutos. Faça 30 minutos de exercício consciente. Uma caminhada, uma dança, uma yoga, o que você der para fazer, onde você estiver. Faça esses 30 minutos. Comece assim. Quer dizer que com 30 minutos você vai perder 30 quilos no mês? Não. Começa assim. Até para que você termine os 30 minutos falando, foi fácil. Podia ter feito mais 15. Podia ter feito 1 hora. Começa fácil. Começa fácil. Se valide primeiro, antes. Porque se as suas metas são muito audaciosas e você fracassa no primeiro ponto, você vai falar, já fiz tudo errado mesmo. Já comecei o dia aqui atrapalhado, já vou terminar de lascar com o meu dia. Boa. Então, um prato de salada, 30 minutos de movimento, 3 agradecimentos obrigatórios, todos os dias. Para e agradeça. 3 coisinhas do dia. E me conta. Mas consciente, né? Porque também isso aí que você tinha falado é muito importante, porque eu vejo pessoas que nós já agradecemos assim, Deus, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pelo dia de sol e obrigado pela minha família. E acaba que isso já não se torna algo realmente profundo, né? A pessoa, aquilo que toca o coração dela. O que seria um agradecimento, uma gratidão assim consciente? Consciente é quando você coloca realmente o sentimento junto com a palavra. A gente normalmente agradece pela família, pelo trabalho,
mais por culpa, porque se você não agradecer, você é uma pessoa ingrata, do que de fato você estar olhando para aquilo, contemplando e falando: esse trabalho é massa. Nossa, a minha família é a melhor do mundo. Então, é diferente. Por isso que eu falo desses 3 agradecimentos específicos. E é o feedback que eu tenho, que é a meta mais difícil das 3. As pessoas falam, é o mais difícil. É sério? Mas também é o que mais vicia. Uau. Porque no começo, as pessoas tendem a ir pela culpa. Deixa eu agradecer o que, se eu não agradecer hoje, eu vou ficar sem amanhã. Falo, não, agradeça. Eu agradeci assim. Nossa, hoje meu marido fez meu prato favorito na hora do almoço. A Laura conseguiu tomar uma mamadeira toda de leite. Ela conseguiu vencer isso. Nossa, a Manu hoje chegou com uma coisa da escola muito engraçada. Nossa, aquela pessoa me ligou. Eu tive uma conversa hoje no telefone com uma pessoa que foi tão legal. É esse tipo de agradecimento. Você começa o exercício por aí. Tá, mas quando você pede para as pessoas fazerem esse agradecimento, você pede para elas também escreverem, assim, Sim. ou só falar? Sim. Ou... Para participar do desafio, eu falo para eles, vocês vão ter que... Cada meta que vocês concluírem, tirarem foto e postar. Ah, mas eu sou tímido, eu não gosto. Eu falo, tem muita gente que está precisando de ver você fazendo. E postar nas redes sociais. Postar nas redes sociais. Eu falei, você vai postar. Então, todo dia você vai colocar seu agradecimento lá. Então, no começo, as pessoas ficam, mas eu não quero me abrir. Eu falo, por que você não tem vergonha de reclamar? Por que você não tem vergonha de criticar a vida do outro? Dá o bom exemplo e agradecer. Você tem vergonha? Incentivar as pessoas. Tanto que as pessoas que fazem o desafio falam, nossa, uma prima minha que morava em outro estado viu eu fazendo aquilo, começou a fazer. Olha que bacana. Eu falei, esse foi um projeto que surgiu na pandemia e foi criando força exatamente porque qual era a chance de você se conectar com alguém naquele momento? Era pelas redes sociais. E vai aparecendo ideia muito criativa. Tem família que começa a colocar os filhos no meio da atividade física. Teve uma outra família que estava na Bulgária, procurando coisa para fazer salada. E aí falava, olha, aqui na Bulgária a salada é assim. O outro estava lá nos Estados Unidos, aqui a gente conseguiu fazer assim. Então, essas ideias diferentes. Essa é uma prova social de que funciona em qualquer lugar que você está, qualquer seja a sua condição financeira ou da sua cidade, do seu país. São pequenas coisas. Que top. É simples. Não, isso é bacana. E se alguém quiser, na verdade, assim, realmente fazer esse desafio mais estruturado, igual você faz e tal, como é que elas podem te encontrar aí, ou te seguir, ou fazer algumas dos seus desafios, dos seus cursos e formações? Bem, o meu Instagram é Beatriz Trentino, mas também a gente tem o do Melhor de Mim, porque o Melhor de Mim hoje ele anda mais do que o meu. Chama até. O Melhor de Mim? O Melhor de Mim, .desafio. Então, lá a gente sempre fala sobre os desafios que vão ter, mas o próximo é dia 1º de outubro. A gente acabou de finalizar um em junho, o próximo é 1º de outubro. Mas, daqui até lá, sempre vai tendo muita coisa, vai tendo interação, vai tendo encontro. Então, ninguém fica sozinho, a gente conversa muito, tem um grupo muito legal lá, de participantes que gostam também de acolher, de recepcionar essas pessoas. Então, aqui, de julho até outubro, a gente ainda consegue acolher muita gente, conversar com muita gente. Coisa boa. Basta procurar. Então, deixa um último recado aí para as pessoas que estão te vendo ali. Manda lá, assim, um recado para tocar o coração delas aí, que você quer deixar com esse mundão aí. Eu gosto de uma frase que o Cortella falou e que casa completamente com a nossa conversa aqui, que a gente não precisa ser o melhor do mundo. A gente está num mundo já muito louco, né? De muita competição, de muita correria, de muita ansiedade. Não é sobre ser o melhor do mundo. É sobre ser o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tiver condições de fazer melhor ainda. Sensacional. Basta isso. Senhoras e senhores, Bia Trentino, muito obrigado, minha querida. Muito obrigada, Rafa. Prazer recebê-la aqui. Eu tenho um presentinho que eu vou receber. A conversa tá tão boa que eu já tinha esquecido. Para te incentivar também. Opa, deixa aí eu nos ver próximos aqui. dias, para Vamos você estar motivado para fazer seus treinos, manter em movimento, a camisetinha do nosso projeto. Bia, muito obrigado. Recebi aqui, presentinho top, aqui, o Melhor de Mim, para me ajudar a treinar e ficar mais forte e bonitão cada vez mais. Bonitão não sei se vai ficar, não, mas forte. Se eu treinar com força, vai dar certo. Obrigado. Eu que agradeço. Top demais. Que você tenha muito sucesso, de verdade. Desejo mesmo de coração que você tenha muito sucesso nisso. Porque se você tiver mais sucesso nisso, mais pessoas vão ficar mais saudáveis, mais felizes. O que eu gosto muito também é que essas pessoas vão tocar outras pessoas, que vão tocar outras pessoas, que vão tocar outras pessoas. E aí a gente tem, né, de uma certa forma, um mundo melhor
por causa desse seu projeto. Então, continua firme. Quando você pensar em desistir, não desiste, continua firme, porque o mundo precisa de pessoas assim, com esse coração lindo como o teu, e que você possa ter muito sucesso, minha querida. Obrigado muito mesmo. Obrigada. Foi um prazer tê-la aqui no podcast De Propósito. Imagina, prazer é meu. Obrigada. Queridos, um abraço, um beijinho no coração aí de cada um. Partilha, se inscreve, manda para as pessoas que você sabe que precisa ouvir. Segue lá a Bia no Insta dela, no Insta do Melhor de Mim, e que você possa também fazer um desafio na sua vida pessoal para ser cada vez mais e cada dia mais uma melhor versão de você mesmo, para que você possa também ajudar a tocar você mesmo, ser você o melhor que você pode ser e ajudar a tocar outras pessoas. Tá bom? Nos vemos no próximo podcast De Propósito. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu. Viver com propósito. O podcast.